Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula de imersão de hebraico. Na primeira aula, nós vimos uma introdução à língua hebraica e as 10 primeiras letras e como pronunciá-las, e também a transliteração dela, como você deve transpor, né, as imagens das letras em hebraico para o alfabeto em português. Na segunda aula, nós concluímos as outras 11 letras do alfabeto hebraico também com a pronúncia e com a transliteração. Se você chegou aqui nessa terceira aula, o tema dessa terceira aula vai ser as vogais do alfabeto hebraico. As vogais, elas não são originais escritas nos primeiros escritos, mas elas foram adicionadas ao texto foram pessoas sábias, né? E chamado maçoretas. E esses maçoretas, eles incluíram esses pequenos pontos e riscos nas letras para auxiliar na pronúncia dessa palavra, para que a palavra ela não perdesse a pronúncia. E hoje, então, nós vamos ver sobre esse assunto, que são as vogais em hebraico, também chamada de nikudotes. Então vamos lá? Vamos começar aqui com as vogais breves. As vogais sozinha, esses pontos, eles não possuem um som específico, eles não possuem uma transliteração específica. Portanto, eles necessitam de uma consoante em cima deles para que eles assumam o som. Então, como a consoante Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, ele não tem um som, ela vai automaticamente assumir o som da vogal aqui embaixo. Por isso, nós vamos utilizar ela como um exemplo. Poderia ser qualquer outra consoante e ele iria assumir o som juntamente com essa vogal. Mas para que fique bem entendível, vamos utilizar então a consoante Aleph, a letra Aleph. Vamos lá? Então você consegue ver aqui nesse primeiro quadradinho da esquerda para a direita, a vogal patá. E esse patá é esse risquinho aqui, esse único risquinho, patá, e a transliteração dela é a letra A, o patá. Aqui no segundo quadradinho, nós temos a vogal E, que são esses três pontinhos embaixo da nossa consoante Aleph. E como o Aleph não tem som, ela vai assumir o som dessa vogal aqui embaixo, então, I. E o nome dessa vogal em hebraico é Segol. A terceira vogal, nós temos a vogal I, é esse pontinho, esse pinguinho. E ele se chama Hirik. Esse pinguinho embaixo da nossa consoante é a vogal I. E também nós temos nesse quarto quadradinho o Kametz Hatuf. Esse Kametz Hatuf é esse Tzinho que você vê embaixo da consoante Aleph. Então ele tem o som de o, o Kametz Hatuf. E aqui no último quadradinho das vogais breves, nós temos o Kubutz. Esse Kubutz, eles são esses três pinguinhos embaixo da consoante. Então, com a consoante Aleph, nós temos A, E, I, O, U. Se nós alterássemos a consoante aqui em cima desses nikudots, nós teríamos que assumir o som que ela ia produzir. Por exemplo, vamos pegar a letra Lamed. A letra Lamed, nós sabemos que a transliteração dela é a letra L. Então, nós vamos colocar aqui em cima do patá, nós temos a letra Lamed mais o patá, ele fica Lá. E assim, consequentemente, em cima do segol, nós temos a palavra le. No hirik, li. No kamdz hatuf, lo. E no kubutz, lu. Lá, le, li, lo, lu. E assim, se pegarmos outra consoante, o nun, por exemplo, nós teremos na, ne, ni, no, nu. Também continuando aqui sobre as vogais, nós temos as vogais longas. E aqui na vogal longa você pode perceber que abaixo do Aleph nós temos esse Tzinho, chamado de Kamatz. Então nós temos o Kamatz, que é o som do A. Na longa nós temos esses dois pontinhos, um do lado do outro. Nós temos a vogal E, que se chama Tsere,
esses dois pontinhos. O I, nós temos um pinguinho embaixo da consoante e o Yud do lado. Nós temos a vogal I longa, que se chama Hirik Yud. Você pode perceber que ela pega a palavra Hirik mais o Yud, Hirik Yud. Nós temos a letra Vav e a letra Vav com um pinguinho em cima, nós temos o Rolem Vav. E quando você vê essa consoante com um pinguinho em cima, nós temos o Rolem Vav. O pinguinho também em cima, ela pode aparecer acima de qualquer outra consoante, por exemplo, em cima do Aleph, nós temos o Rolen, que também é o. Em cima do Aleph, nós temos esse pinguim que se chama Rolen, que também é o. E também nós podemos assumir o Vav com um pinguinho dentro dele, e nós temos a vogal U, chamado Shurek. Shurek. Ok? E nós temos também o Shivá vocálico. O que é o Shivá vocálico? O Shivá vocálico são a vogal Shivá mais adicionado com alguma outra vogal breve. Então aqui no nosso próximo slide nós vamos ver aqui o Shivá vocálico. O que é esse Shivá vocálico? Olha que você consegue perceber que você tem os dois pontinhos que se chamam Shivá e você tem o risquinho ali do lado do patá. Então esse Shivá composto de patá é o A. Nós também temos o Shivá composto de segol, que é o E. E também nós temos o Shivá composto de kametz, que é o O. Lembrando que você pode colocar qualquer outra consoante em cima dos nikuds e ele vai assumir o som dessa vogal. Vamos pegar outro exemplo em cima dos shivás. Se eu pegar a consoante Re em cima do shivá composto de patá, o som vai ser Ra. Em cima do shivá composto de segol, Re. Do shivá composto de kametes, Ro. E também nós temos os shivá que não possuem som. Mas isso é um assunto talvez para uma outra aula. Ok? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E aguarde as próximas aulas. Volte na primeira, na segunda e agora nessa aula de vogais, na terceira aula. E memorize elas para que você consiga ler as palavras de uma maneira fluida. A próxima aula nós vamos passar justamente para a leitura e transliteração das palavras em hebraico. Muito obrigado e até mais.